O princípio 7, que aí vai reparar essa questão que nós estamos falando. Então, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Se a mão invisível do mercado é grande, por que precisamos do governo? Um dos objetivos do estudo de economia é refinar nossa visão sobre o papel e os objetivos adequados das políticas governamentais. Um dos motivos por que precisamos do governo é que a mão invisível poderá fazer maravilhas apenas se o governo garantir o cumprimento das regras e mantiver as instituições principais da economia. Mais importante, as economias de mercado precisam das instituições para garantir o direito de propriedade, por exemplo, de modo que os indivíduos tenham condições de possuir e controlar os recursos escassos. Então, essa é uma das funções que essa parte teórica diz que o Estado ele está aqui, por exemplo, para garantir o direito da propriedade privada. Mas ele está aqui também para garantir a moeda, para garantir as leis, para garantir a ordem, a ordem da sociedade. Enfim, veja, os governos, aqui se adiciona, eles garantem algum equilíbrio para a sociedade e para os mercados como um todo. Os fazendeiros não cultivarão alimentos se acharem que as suas colheitas serão roubadas. Os restaurantes só servirão refeições se tiverem a garantia de que os clientes pagarão antes de ir embora. E uma companhia de entretenimento não produzirá DVDs se muitos consumidores em potencial fizerem cópias ilegais. Todos nós confiamos no governo para providenciar polícia e tribunais a fim de fazer valer o direito sobre aquilo que produzimos. E a mão invisível conta com nossa habilidade para garantir esses direitos. Há ainda outra razão que justifica o fato de precisarmos de governo. A mão invisível é poderosa, mas não é onipotente. Há dois motivos genéricos para que um governo intervenha na economia, que a gente falou anteriormente: promover a eficiência e promover a igualdade. Ou seja, a maioria das políticas visa aumentar o bolo econômico e mudar a forma como ele é dividido. Então, aparentemente, e as experiências concretas mostram isso, se a gente for estudar vários países, nós vamos ver, todos eles precisam de um Estado forte, precisam de um Estado que garanta leis, de um Estado que garanta o valor da sua moeda, de um Estado que garanta o direito à propriedade, ou seja, a mão invisível ela só funciona se tiver uma outra mão mais forte por trás dela, que é a mão do Estado nacional. E veja, esse Estado nacional precisa cumprir algumas funções para que o dito mercado se sinta à vontade de continuar crescendo o bolo econômico. Aqui o autor coloca apenas um saiba mais sobre Adam Smith e a mão invisível. Então, às vezes muitos alunos perguntam essa questão sobre a mão invisível, porque por horas é um conceito que surge muitas vezes quando vemos um governo, por exemplo, que quer praticar políticas, as ditas políticas liberais ou neoliberais, seja lá qual nome se dê, políticas em que consideram o mercado como a grande fonte de progresso e de desenvolvimento econômico. Então, vamos dar uma olhada aí para ver o que é que o autor destaca para esclarecer o que é Adam Smith e essa mão invisível. Pode ser mera coincidência o fato de o grande livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, ter sido publicado em 1776, ano exato em que os revolucionários norte-americanos assinaram a sua Declaração da Independência. Entretanto, os dois documentos compartilham um ponto de vista predominante na época. Os indivíduos tomarão melhores decisões se puderem agir por conta própria, sem a mão opressiva do governo para conduzir suas ações. Essa filosofia política proporciona a base intelectual para a economia de mercado
e, de maneira mais geral, para a chamada sociedade livre. Por que as economias descentralizadas de mercado funcionam tão bem? Isso ocorre porque as pessoas se tratam com carinho e bondade? De forma alguma. Adam Smith descreveu o modo como as pessoas interagem em uma economia de mercado da seguinte maneira. Aqui é o livro de Smith. O homem tem quase que constantes oportunidades para esperar a ajuda de seus semelhantes, e seria vão esperar obtê-la somente da benevolência. Terá maiores chances de ser bem-sucedido se puder interessar o amor próprio deles a seu favor e mostrar-lhes que é para sua própria vantagem fazer para ele aquilo que deles se exige. Dê-me aquilo que desejo e terá o que deseja. Eis o significado de tal oferta. E dessa maneira obtemos um do outro uma parte muito maior dos ofícios de que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos seus próprios interesses. Dirigimo-nos não à sua humanidade, mas ao seu amor próprio, e nunca falamos com eles de nossas próprias necessidades, mas de suas vantagens. Ninguém, exceto o mendigo, escolhe depender principalmente da benevolência dos cidadãos. Cada indivíduo não tem a intenção de promover o interesse público, nem sabe o quanto o está promovendo. Não pensa senão no próprio ganho, e nesse caso, como em muitos outros, é conduzido por uma mão invisível a promover um fim que não fazia parte de sua intenção. E nem sempre é pior para a sociedade que não fizesse parte. Ao perseguir seu próprio interesse, ele promove o interesse da sociedade de modo mais eficaz do que faria se realmente se prestasse a promovê-lo. O que Smith está dizendo é que os participantes da economia são motivados por seus próprios interesses e que a mão invisível do mercado conduz esses interesses de maneira que seja promovido o bem-estar econômico geral. Mas veja, essa ideia de Smith é uma ideia de 1776. Hoje, os interesses de uma sociedade são muito mais complexos e difusos do que de uma sociedade de 200, 300, 400 anos atrás. Muitos dos princípios de Smith permanecem no seio da economia moderna. Nossa análise nos capítulos posteriores nos permitirá expressar com mais precisão as conclusões de Smith e analisar plenamente os pontos fortes e fracos da mão invisível do mercado. Consideremos primeiro o objetivo da eficiência e vamos voltar ao princípio número 7. Embora a mão invisível leve os mercados a alocar os recursos de forma eficiente para maximizar o tamanho do bolo econômico, isso nem sempre acontece. Os economistas usam a expressão falha de mercado para se referirem a uma situação em que o mercado, por si só, não consegue produzir uma alocação eficiente de recursos. Como veremos, uma possível causa de falha de mercado é a externalidade, que é o impacto das ações de uma pessoa sobre o bem-estar dos que estão próximos. Um exemplo clássico de uma externalidade é a poluição. Outra causa possível de uma falha de mercado é o poder de mercado, que se refere à capacidade de uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas influenciar de forma indevida os preços de mercado. Se, por exemplo, todas as pessoas de uma cidade precisassem de água, porém houver apenas um poço, o proprietário do poço não estará sujeito à forte competição por meio da qual a mão invisível costuma controlar os interesses particulares. Quando há externalidades ou poder de mercado, políticas públicas bem concebidas podem aumentar a eficiência econômica. Então aqui tem dois conceitos importantes. A ideia da falha de mercado, que seria uma situação que faz com que os recursos sejam alocados de maneira ineficiente.
E a questão das externalidades, aqui neste caso, a consideração de uma externalidade negativa, ou seja, ações que um determinado agente econômico ele pode ter, e isso pode criar um prejuízo coletivo, portanto o seu custo coletivo é maior do que o seu benefício. E o fato aí também do poder de mercado, e aí cita, por exemplo, o caso de um monopólio, no caso aí de uma água, né, monopólio da água, em que esse tipo de estrutura de mercado causaria, portanto, ineficiências. E veja, aqui, de maneira bem tímida, por sinal, a teoria adiciona as imperfeições que existem na economia, 3 problemas, falha de mercado, externalidade e poder de mercado, que exigiriam, nesses 3 casos, o desenvolvimento aí de políticas públicas que corrigissem essas ineficiências de mercado e levassem, portanto, a economia a uma eficiência. Consideremos o objetivo da igualdade. Mesmo que a mão invisível produza resultados eficientes, ela pode apresentar grandes disparidades no bem-estar econômico. Uma economia de mercado recompensa as pessoas de acordo com a capacidade delas de produzir coisas pelas quais outras pessoas estejam dispostas a pagar. O melhor jogador de basquete do mundo ganha mais do que o melhor jogador de xadrez simplesmente porque as pessoas estão dispostas a pagar mais para assistir uma partida de basquete do que assistir a um jogo de xadrez. A mão invisível, portanto, ela não garante que todos tenham comida suficiente, roupas decentes e atendimento médico adequado. Essa desigualdade pode, dependendo da filosofia política, exigir a intervenção do governo. Na prática, muitas políticas públicas, portanto, como o imposto de renda e o sistema de seguridade social, têm por objetivo atingir uma distribuição mais igualitária do bem-estar econômico. Dizer que o governo pode, por vezes, melhorar os resultados do mercado não significa que ele sempre o fará. Então aqui veja, o Menkyo está adicionando, portanto, aquilo que nós falamos anteriormente, ele está adicionando neste princípio número 7, o fato de que o governo, o Estado, a política pública, ela em determinadas ocasiões, ela precisa ser utilizada nas economias para corrigir os tais problemas de mercado, as tais falhas de mercado, externalidade, poder de mercado, problemas de desigualdade social. O Estado, por exemplo, intervém aí em problemas de catástrofes naturais, problemas de pandemia, né? Se o Estado não entrar resolvendo o bem-estar econômico coletivo, a economia pode ruir. Portanto, é o cálculo, né? O benefício do Estado agir é melhor do que o custo de o Estado não agir. Mas mesmo que o Estado esteja agindo, e aí muitas vezes as pessoas cobram, por exemplo, perfeição do Estado, assim como o mercado é imperfeito, o Estado também é imperfeito. E aí, o que meio que continua? A política pública não é feita por anjos, mas por um processo político que está longe de ser perfeito. Às vezes, as políticas são concebidas somente para recompensar os politicamente poderosos. Outras vezes são feitas por líderes bem intencionados, mas mal informados. À medida que estudar economia, você se tornará um melhor juiz de quando uma política de governo é justificável pelo fato de ela promover eficiência ou igualdade e quando não é. Então, não podemos exigir perfeição do Estado. Por vezes ele precisa entrar na economia para corrigir imperfeições muito grandes. Mas ele também vai estabelecer políticas públicas que também vão gerar problemas. Porque o Estado, como está aí claro, ele não é perfeito.